O Flamengo ganhou ontem do potente Boa Vista. Ganhou e ganhou bem, 4-0. O Boa Vista tinha vencido o Botafogo. Tinha perdido pro Fluminense só por 1-0. Isso. O Boa Vista é um time que ainda brigava, né? Saquarema, por classificação de Saquarema. Exatamente, são 3 os times que jogam em Saquarema. O Audax, o Sampaio Corrêa e o Boa Vista. Um dos grandes centros do futebol carioca. Cara, é um time muito bem estruturado, técnico português, inclusive, Felipe Cândido, né? Mas o Flamengo não tomou conhecimento. Não tô falando aqui que o time é bom, não. E aí, nação flamenguista? Pessoal, a mídia paulista, né? Não se cansa, pessoal, não se cansa, né? Mesmo o Flamengo jogando bem, atuando bem, 8 jogos, invicto, sofreu um gol, mas os caras não entregam, né? Não entregam os pontos, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo e vamos ver a repercussão da mídia paulista, né? Falando sobre a atuação do Flamengo. Vamos ver o que foi que eles falaram, Flavinho, né? Pois é, o Flavinho gosta de pegar no pé do Mengão, né? Mas Flamengo é Flamengo e já calou a boca de Flavinho várias vezes. Eu quero deixar créditos ao vídeo, TV Placar, link na descrição. Vale a pena vocês lá e acompanhar e se inscrever no canal também. Sempre trazendo as principais notícias. E aí, pessoal? Será que o Flamengo vai calar a boca da mídia paulista? A mídia paulista não acredita muito do Flamengo, né? Mas o Flamengo, pessoal, tá jogando fino na bola. Os caras estão jogando muito, né? Arrascaeta, De La Cruz, ainda tem Gerson, tem Pedro, tem Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo. E aí? Vamos ver o que foi que a mídia paulista tá falando aí dessa atuação do Flamengo, né? Pra mim, o Flamengo tá nota 10, né? Vamos só aguardar mais um pouquinho para o Flamengo jogar um balde de água fria nessa imprensa paulista. Vamos lá, acompanhe o vídeo até o final, tem muita informação no final do vídeo, pessoal. Então, vamos lá, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Isso não é bom, mas a quantidade de gols perdidos ontem... Pelo primeiro tempo foi um absurdo. Foi um absurdo, cara. O Flamengo poderia ter vencido por 10-0 esse jogo, né? E foi uma grande atuação desse cara aí, que fez o primeiro gol no primeiro tempo, tá? O Flamengo jogou melhor no primeiro tempo. Né? O Luiz Araújo jogou bem. O Arrascaeta, pra mim, foi o melhor em campo. E o Pedro tinha tudo pra se consagrar ontem. Porque ele fez um gol, chegou à marca de 8 gols em 8 jogos, mas perdeu um caminhão de gols também. E um pênalti. E aí tem o pênalti, que torna-se um problema pro Flamengo. Impressionante isso, né? O Flamengo é um time... O Arrascaeta não bate. O Arrascaeta não bate bem. O Arrascaeta perdeu o pênalti naquele jogo contra o Independente Del Valle. O gol do Pedro, né? Logo aos 12 minutos. Depois vocês vão ver o gol que ele vai perder de cabeça. Aí já tá 2-0, né? Já tá 2-0 com 12 minutos de jogo. Foi um massacre no primeiro tempo, né? E aí o Pedro perde o pênalti. E aí ele sai. E aí ele sai vaiado. Por boa parte do Maracanã. Torcida ingrata. Eu tenho dificuldade em entender isso. Eu acho que uma coisa é assim: se o ano do Pedro fosse, por exemplo, o ano do Gabriel, que é um ano ruim ainda, como foi em 2023, você até... Entende. 8 jogos, 8 gols. Calma lá, né? Eu tô contigo. Eu acho injustas as vaias. Por pior, é engraçado isso. Logo ele perde, ó. Olha aí. Passe do Arrascaeta jogou. Não dá, né? Inacreditável. Ele perdeu um pênalti depois disso. Isso é mais fácil de fazer do que o pênalti. É mais fácil fazer o gol que ele fez, do que o gol que ele fez, né? Olha o lance do Luiz Araújo. O Luiz Araújo jogou muito bem ontem. Ô, Berna, esse time não tá pagando pelos insucessos da temporada passada? Porque você vê a campanha, né? São 9 jogos, certo? Sim. Nenhuma derrota. Um gol sofrido. 18 marcados. Então, a turma que fala que o nosso querido Tite Adenor é retranqueiro. Pô, tão falando merda, né? Porque o time tem 18 gols e o pênalti. E feitos de um sofrido. Mas a referência é o que a gente tem aqui, né? Estamos falando só de campeonato estadual por enquanto, né? É o que a gente tem para analisar. Não, né? pera um pouquinho. A gente falou que é o melhor estadual do Brasil. Depois ele voltou atrás, né? Mas a bola é uma porcaria. Mas eu acho que tem um assunto legal pro Berna analisar. Cara, eu achei ontem a coletiva do Tite, cara, ele deu uns recados aí, né? Porque quando falam do Pedro, fala, talvez metade da torcida não goste do Pedro, talvez a mesma metade não goste de mim também, né? Ele falou que se sente pressionado. Eu achei ele meio falou assim, estranho, porque houve uma pergunta da Raíssa Simplício a ele. Grande Raíssa. Né, do Gol.com, dando crédito aqui a ela, que ela falou assim sobre essa questão do Pedro e do Gabigol, né? Não vou lembrar literalmente da pergunta, mas foi uma pergunta muito boa. E o Tite falou, como é que você lidar com essa pressão? Ele falou, eu me sinto pressionado.
Eu me sinto pressionado. Estou num clube que investe e eu preciso mostrar desempenho, né? Independentemente de um ou outro. E até ele fala que quando chega ao Flamengo havia uma estatística muito grande, né? Um número muito alto de gols convertidos por pênaltis, em pênaltis, do Pedro e do Gabigol. Ele falou, cara, eu tenho que proporcionar a esses caras oportunidades de eles fazerem o gol. Eu conversei com eles sobre isso. Aspas pro Tite, né? Então, ele falou que se sente pressionado, aquela coisa toda, para entregar um desempenho cada vez melhor. Mas eu tô contigo, assim, o que a gente tem para analisar hoje é o Campeonato Estadual. E é a melhor campanha. E não vai ser campeão da Taça Guanabara no domingo, mas vai dar um grande passo se ganhar o Fluminense. E isso assim, Quando a torcida. Só uma rápida, assim, quando a torcida vai a saída do Pedro, e consequentemente, né? Tá entrando ali o Gabigol, pelo menos acho que a maior parte da mesa acha que Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Né? Eu acho também. Sim. Eu acho que tá tirando pro Tite também, né? Porque ele que escala, pô. Claro. Né? Então, por que ele não escala os dois, né? Aí que tá, exato. Você chegou no X da questão. Eu acho que a vaia foi pro Pedro, né? A vaia foi pro Pedro. Ele foi vaiado. Não, mas eu acho que não é só. Então, isso que eu tô falando. Eu acho que não é só pro Pedro. Quando o Tite fala em estar pressionado pela questão Pedro e Gabriel, não foi sobre isso que ele falou, tá? Ele foi perguntado sobre isso, mas ele falou que está pressionado por apresentar um bom desempenho e fazer com que esses caras marquem gols. A claro, resposta sim, dele foi não, essa. exato, mas é o você está colocando os dois numa situação de pressão de desempenho. Ele próprio coloca a cabeça embaixo da batistaca. Por quê? Cabeça embaixo do batistaca. O que é isso? Batistaca. Batistaca do bar? Pressão. Não, é uma máquina de pressão, né? Por quê? Porque ele tem a chance de colocar os dois em campo que já deram certo juntos. E ele não põe. Mas ele não tá colocando, mas tá dando super certo do mesmo jeito. Esse o meu ponto, entendeu? Sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que tudo bem. Um jogo legal do Luiz Araújo, outro do Cebolinha, sei lá, não importa. É uma coisa. Outra coisa é você ter a chance de ter, com regularidade, dois caras muito letais. Vocês acham que ele deveria estar treinando? Eu acho que sim. Por Aproveitando Pedro esses jogos, eu acho aproveitar que esses jogos, sim. bota os dois o tempo inteiro. Eles não são excludentes, né? Eu colocaria alguns jogos... Claro que não. Facilmente, desses jogos mais fracos. Só vai ter mais um, né? Contra times mais fracos na temporada. Que é o jogo contra o Madureira. Depois começa começam os jogos mais complicados, né? Porque, cara, pra mim não faz muito sentido. O Flamengo conseguiria voltar ao sistema dos 4 jogadores no meio campo, os 2 atacantes. Entendeu? Você pode ter, sei lá, aberto Mas sai esquerda. O Gerson que seu time sai. Não, o Gerson tá fora, tá doente. Tá doente. não, sim. Quem sai nesse time pra você hoje? Fala assim, cara, pra jogar em Gabriel e Pedro. Luiz Araújo. Que jogou pra cacete ontem. Tudo bem, mas ele pode ser uma boa alternativa. O Flamengo pode se dar ao luxo de ter um banco de reservas de grandes alternativas porque ele contratou bons jogadores. Então, vai jogar mas 32 ao mesmo o tempo. Tite tá fazendo, é o Gabriel. Me ajuda. Ele pode jogar com Rossi, Varela, Fabrício Bruno. O Léo Ortiz ficou no Bragantino, né? Jogou ontem, O Pedro Caixinha falou que, olha, eu não quero que saia. 0x0. 0x0. Pedro Caixinha falou que não quer que saia. Ele Bom, ficou lá. Então, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí tô colocando o posicionamento. Luiz Araújo, De La Cruz, Pulgar e Ayrton Lucas. Gabriel, aí você tira quem? E o Rascaeta sobrou. Agora eu acho que você pode fazer... Você tira quem? Então. Não, Pulgar. Você pode fazer Pulgar. O elo mais fraco disso aí é o Luiz Araújo. Tem menos nome. Mas aí ele tá jogando. Ele não tá mal. Eu fui um crítico aqui, eu falei uma vez aqui. Não, ontem ele jogou muito bem. Agora, gente, dá pra ver que foi um jogo. Ser titular do time Foi um Flamengo. jogo muito fácil, né, cara? Essa moleza aí que o Luiz Araújo teve, ele não teria contra o português. Desculpa. Mas... Não mesmo. O Quintana dava no meio dele e rachava ele em 3. Pulgar. Imagina. Pulgar. Aí. Cara, eu acho que pra mim é simples. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Você tira o Gerson. Sim. Tá faltando E aí você pode colocar o Cebolinha, o Bruno Henrique, aí você vai rodar o ponta. Pela esquerda. Acabou?
Tinha muita gente falando, pedindo saída do Gerson ontem do time titular devido à grande O Gerson não está jogando bem há um Ele tempo. tá doente ainda, né? Tá em tratamento, pode até ser operado, né? Haverá um diagnóstico definitivo, né? Berna, Exatamente. 2022 os técnicos do Flamengo foram Paulo Souza e Dorival. Paulo Souza e Dorival. Ele encaixou todo mundo e ganhou. Certo? O Flamengo fez 138 gols na temporada de 22. 138 gols. É muito gol. O Pedro fez 29 e o Gabigol fez 29. Juntos eles fizeram 58 gols. quase 60. Ou seja, quase a metade, um pouquinho menos da metade, de todos os gols que o Flamengo marcou nessa temporada. Então, isso é a grande... Além da gente achar, né? Porque também vale muito o olhômetro, né? Porque a gente fica em cima de números, mas eu vejo futebol pelo olhar e depois os números podem sustentar uma tese ou não. Se deu certo em 22, com o Dorival, por que não pode dar certo com o Tite agora? Teve um técnico, rapidamente, só que ousou escalar os 5 à época juntos, né? Foi o Paulo Souza. Escalou num jogo contra o Goiás. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Sensacional. O que aconteceu? 1-0, com um chorado, com o Apodi perdendo um gol incrível. Não, mas é um jogo só, concorda? Entendeu? Eu acho que você precisa dar... Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte. O Tite, a gente tem que começar a cobrar o Tite a partir de agora, certo? Porque ele chegou na metade do ano, um pouco mais pra frente, né? Ele chegou? Vai virar um ano. Chegou, as ele últimas. cumpriu 12 jogos no ano passado. 12 jogos. Setembro, 12 né? Chega o Tite. Eu acho que o treinador tem o direito de pensar no time dele, entendeu? Não adianta a gente querer empurrar Sim, e claro. a goela abaixo dele, que tem que Pedro e Gabriel tem que jogar juntos. Ele não quer. Agora, se não começar a dar resultado, aí ele fala assim, olha, a gente deu a chance pra você, seu Tite. O time não tá apresentando nada. Por que você deixa o Pedro ou o Gabriel no banco? Os dois têm que jogar juntos. Nesse momento, Tá as dando coisas estão resultado. fluindo. Tá dando resultado. Não adianta a gente ficar discutindo aqui uma coisa que o técnico não quer e ele não quer porque ele quer esse time. E esse time é bom. Tá jogando. Então o Gabriel vai ficar no banco. Ou o Pedro fica no banco. Acabou. Eu acho isso. Né? A gente tem que dar o direito ao treinador. Claro, Ele quer escalar. eu escalaria, evidente que sim. Sim, sim. Mas Poderia dar errado. eu não sou o técnico. A nossa função aqui é discutir se Se dá a pra gente fazer, gosta ou não, mas ao mesmo tempo dizer que a gente tá tem que tudo certo. discutir em cima de algo que não tá dando certo. Não tá dando certo? Qual seria a solução? A solução seria fazer como o Dorival fez. Colocou Gabriel e Pedro juntos. Isso. E bateu no brasileiro. Mas está dando certo. Exatamente. Se tivesse empatando com Boa Vista, Meteu perdeu quatro, do Madureira. Esse jogo podia ter acabado 44 Mas tá dando certo no Carioca. É o que você tá dizendo. Ah, Deixa sim, começar Libertadores. Isso, vamos ver. Campeonato Aí- Brasileiro. aí a né? gente vai- Aí a gente vai começar com. A gente pode até dizer, olha, talvez se fosse melhor. Se o, Como é que foi o Flamengo nos clássicos, Sormani, esse ano? Jogou contra o Empatou Botafogo com e o o Vasco. 0 com o Vasco e 1-0 no Botafogo. tem o Fluminense Flamengo, agora. O Fluminense agora. É o terceiro jogo difícil que o Flamengo vai O fazer. Fluminense vai passar no Band Esportes. E Vai, estaremos, Agora, estaremos uma nessa. coisa- Estará lá? Estaremos nessa. Eu vou ver, viu? Deixa Boa, eu falar só obrigado, uma coisa pra senhores. vocês. Só uma coisa que não me entra na cabeça, tá? Talvez porque tenha esse sentimento corintiano, santista, né? Eu analiso muito futebol a partir de Santos e Corinthians, né? Por duas marcas estarem em baixa. Porra, Gabigol, reserva do Flamengo, cara. Esse cara chegaria, daria um a 10 e ainda escreveria um Pelé embaixo ali na camisa. No Corinthians, a mesma coisa. Ele teria 7 camarotes lá na arena de Itaquera. Cara, essa coisa não me entra na cabeça. Você ter um jogador desse tamanho e esse cara não ser titular. Não tô falando que ele tem que ser titular ao lado do Pedro, tanto é que eu tô defendendo o Pedro e o Gabigol juntos no mesmo time. Mas isso não me entra na cabeça, cara. Ou será que eu tô enxergando errado? O Gabigol não é um dos maiores jogadores do Brasil. Mesmo desfocando, como a gente fala. O que é lá que você fala que ele é o quê? Gabi o quê lá? O gato gordo? É. Não é mais, ele tá fininho, né? Agora é um gato de dieta. A questão é ele vem tendo as oportunidades, ele precisa aproveitá-las. Ele vem tendo as oportunidades. O Tite Ele vem entrou colocando com- o ele Gabigol. entrou ontem- ele Entrou entrou com quanto ontem tempo no de lugar jogo? do Pedro. Com quanto tempo de Uns jogo? 20. Foi depois do pênalti. Perdeu logo algum depois do gol, pênalti. não? Fez alguma coisa? Não, ele nada. deu uma finalização que ele estava impedido, chutou, o goleiro não ia valer Então, o gol. mas meia hora você acha que é suficiente pra dar oportunidade pro cara? Mas ele teve 45 minutos. Em muitos jogos ele vem tendo os 45 minutos. E tem os treinos, né? Que deve ter acontecido. É por isso que eu falo que não faz Assim, sentido. mas olhando assim, você vê Luiz Araújo é titular do time do Flamengo e Cebolinha. Você fala, putz, cara, eu já falei aqui mesmo que o Luiz Araújo não tinha que ser titular. Mas o cara vem recebendo a chance e vem jogando bem.
O Olho arrebentou ontem com o jogo. E é bom jogador também. Não é um craque. Gente, o seguinte, deixa eu mandar um abraço pro Glauco Galati, é isso? Glauco Galati. Nação. Mídia paulista, né? Não gosta mesmo do Flamengo. Não gosta de falar a verdade, de se entregar, né? Todo mundo dizendo que o Flamengo tá jogando bem, que o Flamengo... Pra você ver como é as coisas, né? No início, a mídia paulista diz que o Flamengo não tá jogando bem. Depois critica porque a torcida tá vaiando, porque o Flamengo tem 8 jogos, 8 vitórias. Tem que decidir, né? Tá ou não tá jogando bem, pessoal? Pra mim, o Flamengo tá jogando super bem. Sempre vai ter alguns pontos de interrogação. Quais são eles? Lado esquerdo. Cebolinha ou Bruno Henrique? No ataque, Pedro ou Gabigol? Esses pontos aí, pessoal, sempre vai ter, né? Eu acho que no jogo de ontem, eu, como treinador, teria entrado com Everton, Cebolinha, Pedro e Gabigol, né? Luiz Araújo, apesar de ter feito um ótimo jogo, né? Jogou muito bem mesmo, né? Mas eu acho que Gabigol merece uma chance aí do lado de Pedro, desses caras, né? Gabigol tá entrando aos 30 do segundo tempo com o jogo 4-0. Os caras não vão correr mais. 4-0 não, acho que tava 3-0 na hora que ele entrou, né? O jogo tava 3-0. Os caras não vão correr mais, cansado, né? Exausto. É diferente, né? Entrar no início do jogo, 0-0, os caras querendo fazer gol, mostrar serviço. Isso aí, totalmente diferente, né? Mas a mídia faz algumas críticas, né? Mas eu vejo que Gabigol, em algumas ocasiões, Gabigol e Pedro poderia jogar, sim, um ao lado do outro, né? Até porque em 2022, né? Eu acho que foi 2022, né? O Dorival Júnior deu super bem, né? Por que não repetir de novo, né? Ou será que Luiz Araújo joga tanta bola assim na frente de Gabigol? Acho que não, né, pessoal? Tem nem lógica, né? Então, acho que deveria sim uma chance para Gabigol. Ao lado de Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique, né? Parece na cabeça de Tite tá assim. Pedro e Cebolinha, Gabigol e Bruno Henrique. Nessa sequência. Mas eu acho que não, né? Tanto faz Gabigol como Pedro, os dois. Gabigol e Everton, Cebolinha. Pedro e Bruno Henrique. Testar, né? Não sei se nos treinamentos ele não faz isso. Eu tô com uma pulga atrás da orelha que nos treinamentos é assim. Pedro e Cebolinha, Gabigol e Bruno Henrique. Ele não faz essas mudanças, né? Bota Gabigol e Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro, né? Não sei, né? Mas alguma coisa me diz que ele não faz, né? O Flamengo jogou bem, tá jogando bem, pessoal. O Flamengo defensivamente, você não vê o Flamengo sofrendo mais pressão. Claro, tá início, Campeonato Carioca, os times muito fraco mesmo. Você não vai tirar parâmetro pelo início do Campeonato Carioca, né? Vamos começar o pega pra capar, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Aí sim, a gente vai ver se o Flamengo tá preparado. Se quem merece chance é Pedro ou Gabigol, né? É nessas horas aí que diz que separa os homens dos meninos, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Mas você já vê qualidade do Flamengo, você já vê que Tite conseguiu dar um padrão de jogo à sua equipe, defensivamente. Ofensivamente, não é todos os jogos que o Flamengo marca como marcou com o Boa Vista. Pressão ao tempo todo, né? Isso aí, esse estilo de jogo aí era herança do português Jorge Jesus, né? Sempre queria esse jogo com o Flamengo. Se o Flamengo tivesse ganhando de 6, 7-0, iria esse jogo. Pra frente, atacando sempre em busca do próprio gol, né? Do próximo gol, né? E a gente espera, quem sabe, Tite, né? Até porque isso aí é característica já do Flamengo, né? O time ofensivo. Então, pessoal, nada mais justo. Eu acho que alguns jogos deveria sim entrar com Pedro e Gabigol, né? Fazer um teste, né? Vamos fazer um teste. Vamos ver para depois não reclamar, né? Vou botar até aqui sobre Tite, né? Eu achei estranho na coletiva, né? Tite fazer algumas declarações. É porque o Flamengo vem bem, não vem sofrendo gol, sofreu um gol dela nem com o time principal, vem marcando muitos gols. E ele disse que tá sendo pressionado. Disse que estava sendo pressionado, eu não entendi. Será que a pressão que ele fala é essa pro Flamengo, para ele escalar
Gabigol e Pedro? Não sei. Mas ele falou, né? Tá sendo pressionado. E é normal, que é do Flamengo. A destacar que Tite chegou o ano passado no Flamengo, faltando 12 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Conseguiu o Flamengo a vaga direta na Libertadores, estava ameaçado, mas não apresentava um bom futebol. Um jogo ou outro que você via alguma evolução e principalmente o jogador correndo pelo treinador. Né? Essa temporada, iniciou a pré-temporada, fez a pré-temporada, aí sim a gente vai poder cobrar alguma coisa. Né? Mas também ainda está no início da temporada. Vamos deixar para quando tiver Libertadores. Vamos ver se o time está jogando muita bola, né? Uma coisa é certa, o Flamengo fisicamente está diferente. O Flamengo está muito bem fisicamente. Sei que Arrascaeta e De La Cruz ontem jogaram o jogo quase completo. Não só jogar, não era que ele estava andando em campo, né? Ultimamente vocês tinham visto Arrascaeta andando em campo, né? Principalmente com 30 minutos de jogo, Arrascaeta já estava andando, né? A gente achava até estranho, fazia até algumas críticas para ele. Ontem não, né? Os 36 de segundo tempo, 37, acho que o gol do Flamengo, o último gol foi aos 40 e tarará. E ele correndo, né? Passe de La Cruz. A gente espera que essa dupla se entrose muito no Flamengo, né? Uma dupla uruguaia, né? Se entrose muito, né? Como De La Cruz, Arrascaeta, Vina e Varela, né? Os 4 jogadores da seleção uruguaia, né? E sobre a situação de Gedson, pessoal, tá sendo avaliada. Corre sim risco de cirurgia, né? Estão avaliando o grau e pode ser que aconteça a cirurgia, né? Mas vamos torcer que nada aconteça. E eu acho que está descartado, ele não vai jogar contra o Fluminense. Dificilmente ele vai estar contra o Fluminense. O Fluminense que é uma partida decisiva, né? O Flamengo ganhando pode ser campeão. Fica muito próximo do título. É um jogo onde coloca a prova, né? Trabalho de Tite e alguns jogadores. Acho que é um jogo fundamental nas pretensões do Flamengo. É um jogo que, quem sabe, tira a carapuça, né? A imprensa paulista, né? Que não quer enxergar, né? Vamos aguardar, né? Eu confio no trabalho de Tite. Confio sim. Não vou esconder que eu sei que ele tem preferência por Pedro, né? Mesmo o Gabigol jogando muita bola, ele vai manter Pedro. Só não entendi ainda porque ele não testou os dois, Pedro e Gabigol. Talvez Pedro ou Gabigol, principalmente Gabigol, se for pelo lado direito, ele não recompõe muito, né? A parte defensiva. Mas dependendo do adversário, como o adversário do Boa Vista, não vai agredir muito você, né? Então, poderia sim ter jogado com Pedro e Gabigol, fazer teste, né? Mas sim, né? Quando é um adversário mais qualificado, que sabe que vai explorar esse setor onde Gabigol não marca, aí é diferente, né? Mas o Boa Vista ele podia colocar 8 atacantes, pessoal. Deixar só dois zagueiros e o goleiro. Dava conta, porque, sinceramente, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa aí sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News. Deixa seu like, compartilhe o vídeo. E até a próxima, pessoal.